O que o mundo aprendeu nos últimos 25 anos sobre terrorismo islâmico e ódio aos judeus? Em 2002, o repórter do Wall Street Journal, Daniel Pearl, foi morto por terroristas da Al-Qaeda. Antes de decapitarem-no ao vivo em vídeo, ele disse as palavras famosas: "Sou judeu assim como meus pais." Desde então, a ameaça terrorista e o objetivo dos islamistas de extinguir Israel cresceram, culminando no horror de 7 de outubro e no aumento do antissemitismo global. Hoje, no Think Twice, discutimos tudo isso com Judea Pérola, pai de Daniel Pérola e autor de uma nova e importante coletânea de ensaios sobre a luta contra o que ele chama de sionfóbicos, que buscam matar judeus e destruir o Estado judeu. Olá, bem-vindo ao Think Twice. Confira nossa conversa com Judea Pérola, que há 24 anos luta contra o ódio aos judeus desde a morte de seu filho, o assassinato de Daniel pela Al-Qaeda. Antes de começarmos o programa, lembro você, como sempre, que além de pensar duas vezes, Jonathan Tobin tem um podcast diário onde compartilho notícias e análises sobre as principais questões atuais. Você pode encontrar o programa diário sob o nome Jonathan Tobin Daily no canal JNS, onde quer que você ouça seus podcasts. E agora para o programa de hoje. As palavras "Eu sou judeu", ditas pelo repórter sequestrado do Wall Street Journal, Daniel Pearl, pouco antes de ser morto por terroristas islamistas. O mundo já estava em choque pelos ataques de 11 de setembro. Mas o que aconteceu com a repulsa generalizada contra o ódio aberto aos judeus daqueles monstros, que foi expressa em todo o mundo civilizado, desde o assassinato de Daniel Pearl por extremistas contrários ao Ocidente e aos judeus, o antissemitismo e o apoio à destruição do único Estado judeu cresceram e foram normalizados no mainstream. Um homem cuja carreira política foi dedicada a destruir Israel foi eleito prefeito de Nova York, Zoran Mamdani. O apoio a essa posição surge diariamente no New York Times, principal jornal da cidade com maior população judaica do mundo. Os judeus são orientados a aceitar e não reclamar disso. Uma pessoa com uma perspectiva única sobre essa passagem do tempo e a luta contra o ódio aos judeus é o pai de Daniel Pearl. Judea, um acadêmico de destaque, além de uma voz eloquente dedicada não apenas a preservar a memória de seu filho, mas a liderar a batalha contra o flagelo do que ele chama de sionfobia. E é uma honra tê-lo conosco hoje. Dr. Judea Pearl é professor catedrático de Ciência da Computação e Estatística na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e diretor do Laboratório de Sistemas Cognitivos da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ele é conhecido internacionalmente por suas contribuições à inteligência artificial, raciocínio humano e filosofia da ciência. Ele é o pai do falecido repórter do Wall Street Journal, Daniel Pearl, e presidente da Fundação Daniel Pearl, que cofundou com sua família em 2002. Ele ministra palestras e escreve sobre identidade judaica, conflito árabe-israelense e história do sionismo em Israel no campus. Ele escreveu A Nova Convivência e Outras Palavras de Luta, Escritos Selecionados de Judea, Pearl, de 2002 a 2025. Judea Pearl, bem-vindo ao Think Twice. Bom te ver, Jonathan, e é um prazer estar no seu programa. É uma honra tê-lo aqui hoje. Professor Pearl, gostaria de começar perguntando sobre o evento que o destacou na militância. Após a morte do seu filho, o senhor escreveu que o assassinato foi uma traição à humanidade. Desde então, o senhor dedicou suas energias não apenas a preservar a memória dele, mas também a combater as forças que levaram àquele crime. Sua coletânea de ensaios é um testemunho dessa luta. Após 24 anos, o senhor acha que perdemos espaço? Como o discurso de ódio que motivou seus assassinos mudou nesses anos? O senhor acha que eu amadureci em certos aspectos? Eu venho fazendo uma longa série de diálogos com estudiosos muçulmanos, conversei com a comunidade muçulmana, conversei com palestinos,
E eu cheguei à conclusão de que o que pensávamos ser a fonte da hostilidade deles era o colonialismo e outros males do Ocidente. E eu cheguei à conclusão de que estávamos perdendo o ponto principal, o que, o que alimenta a raiva e a hostilidade deles é simplesmente a existência de Israel. É algo que eles não conseguem absorver, não conseguem internalizar, não conseguem aceitar. E esse foi o obstáculo em todas as minhas tentativas de formar uma conexão com o que podemos chamar de o outro lado. Cheguei a essa conclusão tanto através dos meus diálogos quanto através da minha visita a Doha em 2005. E, claro, desde então tivemos muitas ocasiões para ver a manifestação desse obstáculo. Concordo que sua percepção é importante. Você destacou que o antisionismo é uma forma de racismo. Mas você acredita que cometemos um erro ao insistir no termo antissemitismo para descrever o ódio contra judeus, incluindo o antisionismo? Você acha importante que usemos o termo sionfobia? Porque Isso é absolutamente verdade. Quando falamos em antissemitismo, algumas coisas acontecem. Primeiro de tudo, todos os filósofos aparecem e dizem: não, isso não é exatamente antissemitismo, e começam a citar as vastas literaturas sobre antissemitismo, o que é, e eles chegam à conclusão de que não. O que acontece agora é diferente e eles têm razão. É diferente, temos um vírus diferente e precisamos combatê-lo com um remédio diferente. Então, na vida no campus, isso foi documentado de forma bastante clara. Sempre que você diz a palavra antissemitismo, você perde o argumento. A universidade nomeia uma força-tarefa sobre o antissemitismo. Ela fica por 10 anos. Todos os filósofos são convidados, eles sobem o Monte Olimpo e depois saem com uma determinação vaga e indecisa. Isso é ou não? Esse não é o ponto. Se ouvir o que nossos adversários alegam, eles querem um sionista fora do campus. Eles querem que estudantes, certo que são sionistas, sintam vergonha e se sintam como se não pertencessem. E estamos atacando o adversário errado. Segundo, eles sempre podem, tanto faz. Você apresenta uma definição de antissemitismo, eles podem responder dizendo: não somos antissemitas, nós amamos os judeus, gostamos que eles rezem 3 vezes, 5 vezes por dia, se quiserem, e que comam em uma cafeteria kosher. Nós vamos para a linha de frente por isso. O que odiamos contra o que resistimos e o que somos, ao que somos hostis novamente é a existência de Israel e as pessoas que apoiam Israel. Então estamos falando de duas coisas diferentes. Nosso adversário afirma que odiamos sionistas e a universidade diz a eles que vamos curar o antissemitismo. Isso não funciona. E que estou falando agora do ponto de vista de um professor que vem travando essa batalha no campus nos últimos 25 anos. Ok, mas essa é uma visão equivocada da academia. Vamos para a arena mais ampla, nossos adversários, os palestinos, eu sempre digo, é só ouvirmos eles dizem quase a mesma coisa. Nós amamos os judeus, vamos levá-los de iate de volta para a Alemanha. Se é isso que querem, que vão para a Alemanha e não fiquem no Oriente Médio. Eles continuam falando, e se você ouvir o que dizem, eles gritam em todos os megafones. Ou não podemos concordar com a existência de autogoverno judaico em nenhum território, em nenhum lugar do Oriente Médio. É isso que eles dizem.
E se você, posso citar você, quem eu cito você, quem podemos? Sempre que você diz isso para um esquerdista ou para alguém que é pró-Palestina, você recebe a resposta não. Com certeza podemos encontrar algumas pessoas que concordariam com a existência de Israel. A resposta é não. Você não encontra essas pessoas. E definitivamente não dos seus porta-vozes, não dos jornalistas, não dos seus clérigos, não de seus líderes. Então talvez você possa encontrá-los entre as pessoas comuns, certo? Essa é a resposta. Algumas pessoas comuns concordam com a existência de Israel. Não, como vou saber? Eu ouço eles na diáspora. Aqui eles são livres, não estão sob a autoridade palestina. Podem falar e ouvir livremente aqui. Olhe para o que meus colegas, os colegas palestinos aqui na diáspora estão dizendo e eles continuam reforçando minha concordância com o que eu digo, que não, a existência de Israel nunca será aceita por nenhum palestino. Quando não os ouvimos, continuamos agindo como se houvesse uma chance de formar algum tipo de consenso para apaziguá-los de alguma forma, para que a solução de dois estados que eu defendo com muita veemência possa ser concretizada. Mas existem certas condições para que essa utopia se concretize, e nós não vemos essas condições. Isso é muito verdade. E eu acho que, sabe, a pergunta que eu tenho que fazer em relação aos 24 anos de ativismo que o seu livro aborda, eu acho que em 2002 parecia haver, após o 11 de setembro, então o choque que o assassinato do seu filho causou. Havia a percepção de que os assassinos da Al-Qaeda eram pessoas terríveis, comparáveis a nazistas, e todos deviam se opor a eles, sem diferenças. Ou será que são, sabe? A questão agora é, eles acham que os autores daquele crime eram diferentes dos autores dos crimes revoltantes de 7 de outubro? Será que eles só não pensam direito sobre isso? Quem são aqueles a quem você está perguntando se eles pensam de uma forma ou de outra? Falo da opinião geral das pessoas nos campi. Parece que algo mudou, não é? Existem certos segmentos das sociedades que acham que tudo isso é resultado do imperialismo americano e nada mais, mas esses são pessoas de pensamento simples. Vamos focar nos intelectuais ou nos realmente envolvidos. Conheci paquistaneses realmente excelentes na época, que eram muito determinados a lutar contra os elementos extremistas no Paquistão. É verdade. E também há pessoas no Ocidente. Mas quando cheguei ao ponto de discutir, digamos, em público, quando tínhamos os diálogos públicos e começávamos a falar sobre Israel, uma parede em branco, simplesmente não penetra. E isso talvez seja devido à teologia, motivação ou argumentos teológicos que, você sabe, dizem que uma vez islâmico, sempre islâmico, não pode ser transferido para o Dar al-Harb, a casa da guerra. O que significa que uma vez que você tem domínio, ou digamos posse islâmica sobre a terra, ela não pode ser transferida para o domínio dos infiéis. E isso está profundamente, profundamente no coração de todo muçulmano, exceto, é claro, os moderados, os verdadeiros moderados, que são poucos, mas existem. Descobri que isso era um mundo, uma barreira de comunicação. Na minha viagem a Doha em 2005, vi isso claramente. A ideia era: vamos trabalhar juntos com os americanos para avançar o progresso e a democracia no mundo muçulmano.
Esse era o nome da conferência e eu voltei com uma conclusão simples: a resposta muçulmana. E esses eram os iluminados moderados. A resposta foi: se vocês querem que sejamos progressistas, se querem que progridamos e nos modernizemos, nos deem a cabeça de Israel em uma bandeja de prata. Essa é a nossa condição. O acordo foi interessante. Sabe, você quer que a gente progrida, não nós, e temos que te fazer o favor de progredir para a modernidade, se com uma condição nos derem eliminar Israel. Esse é claramente o caso no mundo árabe. Mas eu acho que o que tem preocupado muitos judeus desde 7 de outubro é como o que você chama de sionfobia se tornou normalizado, algo comum aqui nos Estados Unidos, sem falar da Europa. Como essa campanha para normalizar a sionfobia teve tanto sucesso e como você acha que podemos reverter isso? O que eu suspeito é que depois de 7 de outubro, o que vimos, o surto de xenofobia no Ocidente revela que a ideia de que Israel merecia existir não penetrou profundamente o suficiente, nem mesmo no Ocidente. O que significa que nossos amigos no Ocidente, todas as pessoas em quem confiávamos para obter apoio, estavam nos apoiando por conveniência. Era moda apoiar Israel, mas no fundo eles realmente não internalizaram essa ideia, porque o que essa ideia significa? Os judeus são normais. O sionismo é uma busca judaica pela normalidade. E isso não penetrou nem mesmo no mundo cristão, no sentido de que muitos cristãos são devotos e ainda se lembram de que matamos a divindade. Acho que isso está profundamente enraizado na mente de muitas pessoas, pelo menos, se não essa força teológica, pelo menos a ideia de que os judeus são especiais. Judeus não são normais. Eles são talentosos, eles são poderosos e devem ser protegidos e até mesmo admirados. Mas eles são diferentes, ainda não são tão normais no topo da cadeia ecológica. Portanto, a ideia de que Israel deveria existir fica sob um ponto de interrogação. Quem diz que deveria existir? Se Israel existe, isso significa que os judeus são normais, e isso é algo que muitas pessoas no Ocidente não conseguem internalizar. Essa é a minha conclusão depois de ver o surto de xenofobia após o dia 7 de outubro. 7 de outubro. O que pensar sobre judeus antisionistas? Em Nova York também vimos judeus assim, Mamdani, cuja carreira política sempre focou na campanha para destruir Israel. Você disse em um ensaio que eles são como marranos, judeus secretos. Pode explicar e dizer o que pensa sobre isso? Eles estão sob pressão, como todo mundo, sob pressão dos colegas para seguir a moda. E se a moda é odiar Israel, eles vão aderir a isso para serem aceitos socialmente. Eu entendo isso, e isso é semelhante à pressão. Claro, a pressão na época da Inquisição era muito mais severa do que a pressão que temos hoje. Mas ainda é a pressão social para seguir a multidão ou manter sua identidade. E essas pessoas abriram mão de sua identidade e elas, como diz minha amiga Enat Wills, elas deram a própria carne, uma libra de carne, que é exigida para a aceitação social, e elas carregam as consequências. Ontem mesmo vimos um senador na Califórnia mudando de ideia devido à própria pressão social. Quando seus concorrentes
perguntaram diretamente: Israel está cometendo genocídio? E ele cedeu à pressão, cortando essencialmente a melhor parte da carne. Se estamos falando sobre a metáfora da libra de carne, sua identidade, e disse: sim, Israel está cometendo genocídio, cumpra isso. Então, a conclusão, como tratá-los, a comunidade judaica meio que excomungou. Não oficialmente eles são os marranos, mas pelo menos foram excluídos da comunidade, definitivamente das sinagogas. Eles não entravam na sinagoga e não reivindicavam ter uma bima na nossa sinagoga. E hoje os novos marranos estão exigindo um lugar na bima. Onde está a nossa bima hoje? Nós não vamos à sinagoga, mas temos nossa academia. Nossa academia é a antiga bima do velho mundo, a sinagoga. Afirmam ter o mesmo direito de falar pelos judeus. É apenas uma forma diferente de judaísmo, e isso está errado. Queria que tivéssemos liderança forte para excomungá-los oficialmente. Acho que esse é um ponto muito importante. Acho que a liderança, grande parte da liderança do mundo judaico organizado, tem tido medo. Quero dizer, eles têm esse culto ao consenso. E eles estão muito mais preocupados em ofender, sabe, as sensibilidades da esquerda do que realmente ter uma comunidade que defenda alguma coisa. Concordo completamente com você. Em certos círculos, as vozes são mais fortes contra eles, mas nunca chegam ao ponto de uma excomunhão oficial. Por exemplo, Hitler foi longe o suficiente para dizer isso. Não colaboraremos com organizações que negam o direito de existência de Israel, como Voz Judaica pela Paz. E Hitler foi criticado por isso em nome de uma grande união, mas ainda mantém sua posição, e eu acho que está certo e fico feliz que tenham feito isso. Esse tipo de dicotomia deve ser mantido em toda a comunidade judaica. Bem, eu acho que parte do problema também é que, sabe, você mencionou que nem todos os judeus vão mais à sinagoga e, sabe, o que é a BIMA, você disse, academia? Mas acredito que outra BIMA é uma instituição da grande imprensa, como o New York Times, que muitos judeus ainda consideram a Bíblia. E pessoas como Peter Beinart, com quem ambos já debatemos, certo? Ele ocupa um espaço privilegiado lá, negado aos sionistas, o que lhe dá certa legitimidade em parte da comunidade judaica. Até termos uma liderança forte, só podemos continuar dizendo: não fale em nome da comunidade judaica. Para nós, você não é judeu, eu os chamo de ex-judeus, ou judeus de ontem. Agora, uma das questões principais que eu acho que ganhou importância com a influência crescente da teoria do colonialismo de colonos, tanto na academia quanto na cultura popular, é a noção de quem é indígena. Os judeus são indígenas de Israel, mas, em vez disso, são rotulados como colonizadores e até mesmo como opressores brancos. Acho que a pergunta é: por que deixamos que eles neguem direitos aos judeus, neguem sua existência como povo? As conquistas de Israel vão além das obsessões deles por raça e classe, dando dignidade ao nacionalismo? Você trata disso no seu livro. Escrevo sobre isso em vários níveis. Primeiro, é preciso entender o que é indigeneidade. Meu lema é: 2 estados para 2 povos igualmente legítimos e indígenas. Repito, igualmente indígenas. Acredito que a longo prazo precisamos de uma solução de 2 estados. Eu disse igualmente com base em quais princípios? Bem, a indigeneidade é definida como uma composição de 3 fatores. Um dos quais eu gostaria de descartar imediatamente é a linhagem genética. E a linhagem genética que os palestinos continuam defendendo é um critério racista.
e nós realmente não deveríamos considerar esse critério como o principal indicador de autenticidade indígena. Você pode discutir sobre testes de DNA e continuidade genética, mas toda a ideia de que seus genes definem onde você pertence é racista. Existem dois outros fatores: residência contínua e presença física, que os palestinos realmente possuem. Há ainda um terceiro fator que eles ignoram e que devemos destacar: a conexão histórica. Nós temos isso, os palestinos não, e posso afirmar que se você estudar a história da Palestina e dos palestinos, verá isso. Eles não têm história como nós. Eles não têm um feriado nacional, não têm heróis cananeus ou feriados cananeus, eles não têm uma história. Peça para eles nomearem um deus filisteu, eles não conseguiriam. Cantamos músicas do Oriente Médio de 3.000 anos atrás. Toda criança israelense sabe cantar Ozi Vizimirati. Sim, foi escrita há 3.000 anos, Shirat Hayam. Mas aqui estamos nós, temos uma conexão histórica, eles têm residência contínua. Nós chegamos a um compromisso e dizemos igualmente indígenas. Eles têm sido excelentes guardiões dos costumes e da agricultura dessas regiões do Oriente Médio e nós os recebemos de braços abertos. E eu acho que Ben-Gurion sugeriu que você não precisa ter um templo para se declarar indígena. Nós lhes damos esse título pelo fato de serem bons guardiões desta terra, mas vocês devem concordar com o adjetivo igual. Sim, os judeus são a conexão judaica, mas o objetivo é apagar essa conexão e a história judaica. Apagar a história judaica é apagar seus direitos. Com certeza sim, porque nosso título de confiança é a nossa história. Você já falou isso algumas vezes. Fiquei muito impressionado com seu ensaio sobre sua visita e participação no Fórum de Doha. Doha, que é a capital do Catar, que tem estado muito presente nas notícias. E você esteve lá em 2005, quando árabes moderados exigiram o apagamento de Israel. Isso foi meio que um ponto de virada para você, de certa forma, uma realização. Sim. Você acha que nesses 20 anos o Catar teve sua influência amplamente espalhada, sendo o maior doador para o ensino superior dos Estados Unidos da América e com grande alcance? Percebeu alguma flexibilidade nessa posição desde então? Ou continua tão forte, tão implacável, tão intransigente em relação aos direitos dos judeus quanto era naquela época? Ainda pior. Muito pior. Eu posso ver que o veneno que eles espalham está penetrando na mente ocidental. E os repórteres com quem não dá para conversar. Uma vez falei com um da Al Jazeera, ele queria me entrevistar. Ele me perguntou: você é sionista? E eu disse: não somos todos. Ele não publicou a entrevista. Eles não aceitam a ideia de autogoverno judaico em nenhum lugar do mundo, talvez só em Birbidjan. Sim, fazendo referência ao falso Estado stalinista na Sibéria, que era uma espécie de paródia do sionismo, mas sim, essa intolerância continua até hoje. Você já tratou da questão do genocídio em seus escritos e mencionou isso hoje. A acusação de genocídio contra Israel não condiz com os fatos e é uma calúnia. Você foi além e lembrou ao mundo que, como israelense nativo, sobreviveu a um genocídio planejado em 1948. Por que essa história é esquecida e por que precisamos trazê-la à tona? Precisamos abordá-la por dois motivos. Uma justificativa para a criação de Israel foi uma guerra de defesa e as pessoas esquecem que estávamos lá sob ameaça de genocídio.
Mas, em segundo lugar, mais importante, é entender que a criação de um Estado palestino hoje seria um ato genocida. As pessoas não entendem ou compreendem quando falamos de ocupação. Israel não podia só sair da região da Cisjordânia e conceder total autogoverno aos palestinos. Autogoverno total significa que você tem controle sobre importação e exportação, quem entra e quem sai, e se você tem o direito de portar armas. Israel não poderia dar aos seus vizinhos tanto quanto gostaria, porque isso se transformaria imediatamente em uma plataforma para eliminar Israel a partir de uma posição de poder. Já tentamos esse experimento em Gaza, não foi? Isso é debatido, pois nossos adversários afirmam que Gaza era uma prisão a céu aberto, mencionando também o bloqueio. Mas vamos falar da Cisjordânia. Tudo bem? Onde, em geral, não há o Hamas, há uma autoridade palestina esclarecida. Mas outro ponto que as pessoas não percebem é que eliminar Israel hoje, mesmo de forma pacífica em um iate, é um ato de genocídio. E por quê? Porque Israel tem obsessões, os israelenses também têm obsessão, e eles estão determinados a não abrir mão de sua soberania, não importa o que aconteça. Chame de obsessão. Mas isso existe hoje, o que significa que, se você eliminar Israel hoje, vai ter que lutar contra o exército israelense de bunker em bunker, de lugar em lugar. Estamos falando em sacrificar 3, 4 milhões de seres humanos que não vão abrir mão de sua soberania para tornar o mundo um lugar melhor. Ao eliminar Israel, é isso que a mente ocidental não compreende, que os israelenses vão lutar por sua soberania com tanta força, com unhas e dentes, tanto quanto os palestinos. O que significa que qualquer tentativa agora de eliminar Israel, ou mesmo de suavizá-lo e transformá-lo em um Estado binacional, um direito binacional, eles vão resistir, e se você forçá-los, isso significa que vai ser uma guerra sangrenta. Essa guerra sangrenta vai nos custar 3, 4 milhões de israelenses. E esse é um custo, e um muçulmano deve se perguntar se esse custo vale a pena. A boa sensação de que eliminamos Israel. Como é sangue judeu derramado, eles não se importam tanto, e esse é o ponto. A destruição de Israel exige o genocídio de seu povo, objetivo declarado do Hamas. Correto, mas veja, a diferença é que o Hamas admite que vai usar a força para fazer isso, e armas e foguetes. As pessoas legais do meu bairro, a mentalidade ocidental, elas pensam, vamos fazer isso de forma gentil. Vamos simplesmente eliminar Israel de nome e levá-los de iate para a Europa. Se aqueles que quiserem viver e aqueles que quiserem ficar sob controle árabe, que fiquem lá em suas vilas e em suas fazendas, e isso não vai acontecer. Não pode ser feito simplesmente porque os israelenses também têm uma obsessão. Eles não abrirão mão da soberania sem lutar. E isso é um fato, e você e eu sabemos disso, é um fato, o que significa que estamos falando de guerra e de genocídio. Portanto, quando vejo um xenófobo, eu o chamo de facilitador do genocídio. Ser gentil com eles, mas definitivamente o título de genocídio deveria ser atribuído aos antisionistas muito mais do que pode ser atribuído a Israel. Agora, um dos temas consistentes nos seus escritos é a rejeição da equivalência moral entre terroristas e aqueles que desejam impedir os terroristas. Isso se perdeu na discussão sobre a guerra após 7 de outubro e em muitas outras discussões.
Acho que a questão é, por que essa distinção moral se perdeu em grande parte do nosso discurso público? Você quer saber por que isso sumiu do debate público? Eu não me concentro muito em terrorismo, costumava fazer isso até 2010. É, eu não faço isso desde então porque a palavra terrorista se tornou ambígua. Definitivamente no Ocidente dizem que Para uma pessoa, um terrorista é um lutador pela liberdade. Para outra, sim, então eles eliminaram a distinção entre terrorismo e luta pela liberdade. Isso se tornou um conceito ambíguo, então não estou mais usando. Passei a focar nas consequências das ações e políticas e, portanto, estou falando mais sobre a existência de Israel e a eliminação de Israel. E esse é um argumento muito mais forte, na minha opinião, porque eles não negam o desejo de eliminar Israel. É algo que os antissemitas sempre negam, que é o seu antissemitismo, mas os antisionistas não negam o seu desejo. Esse é nosso poder de argumentação. Agora você admite ser racista. em ensaio anterior a 7 de outubro, você perguntou como? O Hamas, que declara abertamente querer destruir Israel e até cometer genocídio, virou o favorito do Ocidente? É discutível que isso piorou desde que nos mostraram o que pretendiam fazer com o resto de Israel em 7 de outubro. A questão é, como eles conseguiram escapar disso? E como essa posição de queridinho ainda sobreviveu à exposição de suas atrocidades? Eles admitiram sua atrocidade e sua mente perversa já em seu estatuto. Não era segredo, mas mesmo assim vi em meus professores universitários, professores judeus, afirmando que o Hamas foi provocado por Israel e que o Hamas é um movimento social. E simpósio após simpósio declarando Israel culpado de provocar o Hamas desnecessariamente e nenhuma atenção ao desejo de Israel de se defender contra os foguetes do Hamas. Em um dos simpósios que se tornou público, sabe, a plateia ou o público gritava morte a Israel e viva o Hamas. Estou falando de 2009, não depois de outubro. Eu vi que isso estava chegando e é por isso que escrevi sobre isso. Eu vi. E então, como sempre acontecia na universidade, o bom nome da universidade acaba sendo associado ao mau nome do Hamas, e aí o Jornal dos Estudantes vem e diz: especialistas dizem que os direitos humanos foram violados por Israel em sua guerra contra o Hamas. Isso é uma combinação de repetição e reputação. Você sempre associa o nome de alguma organização não governamental altamente respeitável, como direitos humanos, universidade ou especialistas, à sua afirmação. E isso se torna mais sólido, um argumento mais poderoso. Repetição e reputação. E também, eu digo a retina, você precisa ter imagens, imagens emocionais na sua retina. Então, essa combinação desses três R's é o que permite que eles penetrem na mente ocidental. Uma questão que você trouxe em seus ensaios é o uso e ensino do Holocausto. Que bom que mencionou, eu esperava por isso. Essa é a nossa primeira pergunta. Estamos ensinando as lições erradas ao enfatizar apenas a tragédia do Holocausto, ao ignorarmos que o antissemitismo difere do ódio comum e seu papel na história judaica e na ascensão de Israel. Como você acha que falhamos nesse aspecto? Quero te contar um trauma que vivi.
Eu fui visitar o Museu do Holocausto de Los Angeles e fui bem tratado. Eu estava passando por lá e fui atendido pelo Chief Executive Officer, e nós entramos pela porta e saímos pela porta e o nome Israel não foi mencionado. O que você vê são crânios e dentes e sapatos, imagens horríveis, mas não vemos Israel. Eu comparo isso a... O cristianismo não teria se tornado uma religião mundial se o evangelho tivesse parado na crucificação e não na ressurreição. E nós fizemos exatamente o oposto. Nós paramos e mostramos ao mundo tudo o que aconteceu conosco até a nossa crucificação, mas nada sobre a nossa ressurreição. E nós temos muito o que mostrar, tanto antes do estabelecimento de Israel, antes da Shoah e depois da Shoah, certo? E nós não fazemos isso. Um visitante que entra pela porta do Museu do Holocausto, e não só em Los Angeles, existem 85 museus do Holocausto nos Estados Unidos. Em nenhum deles você encontrará algo sobre duas coisas: nada sobre a história judaica antes de 1933, nada, e nada sobre o estabelecimento de Israel após a Shoah. Isso é uma vergonha e isso é algo que vai nos assombrar por anos. Por quê? Porque a educação sobre a Shoah ou a educação sobre o Holocausto consumiu a maior parte da educação judaica, da filantropia judaica. É aqui que, com certeza, filhos e filhas de sobreviventes da Shoah dedicaram sua energia, seu pensamento e seu dinheiro. Praticamente desperdiçamos isso. Talvez desperdício seja uma palavra ruim, porque eles fizeram isso com a melhor das intenções, mas foi desperdiçado, porque isso não mostra a parte mais importante da nossa existência. Nós somos um povo resiliente e isso não é mostrado. É. Então imagine que você é uma criança negra de onde? E tudo o que você sabe sobre judeus é uma coisa só. Isso, 2 horas por ano que você visita o Museu do Holocausto, é tudo o que você sabe sobre judeus. Você entra, vê os esqueletos, sai e lembra deles. É assim que queremos nos apresentar, é isso que somos. É só porque as vítimas se tornaram, o vitimismo meio que se tornou uma forma de credibilidade na cultura de hoje? Eu poderia observar que Yad Vashem, que fica em Israel e obviamente não está totalmente desconectado da história judaica e da subsequente ascensão de Israel, ele mudou de nome quando foi redesenhado e relançado. Originalmente, o Museu do Holocausto, Yad Vashem, como foi concebido inicialmente, era um memorial aos heróis e mártires do Holocausto. Agora, sabe, os heróis foram rebaixados. Sim, Yad Vashem, pelo que entendo, tem uma parede com a história judaica, linha do tempo da história judaica, presente no meu livro. De propósito? Sim, você tem. Estou propondo isso ao Museu do Holocausto que eu visito. Então, pelo menos tenha uma parede, uma exposição, um canto, e se não gostar, faça algo diferente. Um subcanto. Mas faça alguma homenagem à resiliência judaica e à Tucumã judaica. Nós chamamos de Takuma, porque a nossa ressurreição é o nosso renascimento e não há menção a isso. E isso é um erro. Eu acho que isso é terrível para a identidade judaica, independe do que crianças negras em Watts pensam, pois ao ensinar crianças, sabe? A coisa mais importante sobre a identidade judaica é que os nazistas nos massacraram. Isso não é, sabe, exatamente a base para... Isso não é realmente um valor transmissível. Isso não é a base para continuar uma civilização, é? Além disso, essas crianças negras mais tarde ouvem o que dizem na televisão sobre Israel e elas não conectam uma coisa à outra, porque Israel não é mencionado no museu.
Então, é muito provável acreditar que Israel é um Satanás maligno. Enquanto isso, algo ruim ocorreu com os judeus em 1933. Essas entidades são totalmente desconectadas na mente dele ou dela. É basicamente a origem de um vilão. Correto? Sim, isso é um erro. Como acadêmico, passou sua vida adulta na academia. Como avalia a situação atual da academia? Como ela foi afetada pela ideologia woke, que, segundo você, permite o ódio aos judeus e a zionfobia? O que podemos fazer sobre isso? Você considera sensatos os esforços do presidente Trump para punir escolas que toleram ódio contra judeus e Israel? Muitas das comunidades judaicas oficiais são contra isso porque amam essas instituições. Qual é a sua posição? Eu também odeio isso porque acho que é feito de uma forma draconiana para reduzir a pesquisa científica a tal ponto e com uma abordagem tão brutal e insensível. Mas, ao mesmo tempo, devo reconhecer que, de vez em quando, a academia precisa ser sacudida, e não só a academia. Toda a sociedade democrática precisa ser sacudida de vez em quando. E eu acho que o presidente Trump exigir que certos departamentos sejam revisados é muito, muito correto e justificado, porque eu conheço pelo menos 5 departamentos na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Eles deveriam ser abandonados e totalmente desmantelados porque foram sequestrados por xenófobos, e isso é a pior coisa que posso dizer sobre alguém xenófobo. Então, esses departamentos deveriam simplesmente ser desmantelados por falta de credibilidade acadêmica. Eles não ensinam o que propõem ensinar no catálogo, então ter uma revisão assim pelo corpo docente é algo que precisa ser feito, mas isso não será feito a menos que o sistema seja sacudido. E, em quarto lugar, a sacudida é muito forte e pode ter repercussões, o que pode ser devastador para a pesquisa científica. acho que apoiadores de Trump poderiam responder isso. Se o antissemitismo é tão importante para você, a ponto de preferir continuar praticando-o, e você prefere sacrificar a pesquisa científica para continuar com o antissemitismo, então talvez essa seja uma instituição que precise ser abalada. É um debate, mas ao menos fazemos as perguntas certas. Minha última pergunta não está no seu novo livro, mas é um tema ao qual você dedicou sua carreira. A maioria das pessoas, certamente, a maioria das pessoas que provavelmente estão ouvindo e assistindo a este podcast, só tem uma ideia muito vaga. A questão é como devemos pensar sobre a inteligência artificial e seus usos. Devemos temer ou considerar que, como qualquer tecnologia, ela pode ser usada para o bem ou o mal? Devemos temê-la. Ela já é assustadora porque pode cair nas mãos de pessoas mal intencionadas. Sim, então definitivamente deve ser temida. Ao mesmo tempo, eu não temo. O medo vai além de cair em mãos erradas. O medo é que estamos criando aqui uma espécie que não podemos controlar, uma espécie inteligente que já teria algum livre-arbítrio e consciência própria e que eventualmente se tornaria independente de nós. E talvez nos veja como bichos de estimação. Para servir às suas necessidades, você entende o que estou dizendo, as necessidades dele ou dela, porque algumas pessoas argumentam que ele também precisa fazer sexo, também precisa ser religioso, precisa inventar o seu próprio Deus. E estou falando sério sobre isso porque não há nenhum impedimento computacional para ter uma criatura assim. E quando ela for criada, nós não sabemos como controlá-la neste momento, e eu acho que nunca teremos a capacidade de regulá-la ou de impedir que ela se torne perigosa. Isso é do ponto de vista da ciência básica. Esse é um jeito assustador de ficção científica. Encerramos nosso podcast. Muito obrigado, Dr. Pérola, por estar conosco. Às vezes eu não quero parar de pesquisar inteligência artificial. Não. Claro, número 1. Sou egocêntrico, por isso faço isso.
E o motivo pelo qual continuo dizendo isso é porque, ao fazer pesquisas em inteligência artificial, aprendemos sobre nós mesmos. Como nosso público pode conhecer mais seus escritos e acompanhar seu trabalho, doutor? Perla, é só seguir meu perfil no Twitter. Exudara Perla. E nós temos discussões muito animadas lá sobre inteligência artificial e sobre xenofobia. Não comemoro isso direito. Muito obrigado novamente. Também queremos agradecer ao nosso público. Sintonize diariamente o Jonathan Tobin Edição Diária, disponível em todas as plataformas de podcast. Seja ouvindo em plataformas, assistindo ao vivo no Facebook ou X, ou no YouTube do JNS, curta e inscreva-se no JNS. Ative o sino para notificações e avalie-nos. Escreva para Think Twice no jns.org, dizendo onde acompanha o programa e sua opinião. Continue lendo, pensando por si mesmo e até a próxima semana.